Vamos falar sobre a primeira estabilidade, que é a estabilidade do dirigente sindical. O dirigente sindical, ou melhor, o empregado que se candidata a um cargo de direção, de administração, de representação, de gestão do sindicato dos empregados, tem estabilidade desde o dia em que se candidata até um ano depois do fim do seu mandato. Todo empregado que se candidata ao cargo de direção no Sindicato dos Empregados, administração, gestão, representação, tem estabilidade provisória, que começa no dia em que ele registra a candidatura e termina um ano depois do fim do seu mandato. Essa estabilidade, que é a estabilidade do dirigente sindical, ela tem algumas peculiaridades que vale a pena a gente conversar. Algumas questões que a gente precisa ressaltar, que a gente precisa prestar uma atenção especial. A primeira delas é que só existe estabilidade se esse empregado se candidatar e for eleito para cargo de gestão, cargo de direção no sindicato. Qual é o fundamento dessa estabilidade? Vamos supor que eu trabalhe na empresa A. Eu vou me candidatar a representar os empregados, que são meus amigos, no sindicato, a falar em nome dos meus amigos com o meu patrão e exigir do meu patrão direitos para mim e para os meus amigos. Meus amigos, né? No sentido de meus colegas de trabalho, para toda a categoria, não só os que são meus amigos, mas enfim, só para o exemplo ficar claro, para aqueles que trabalham comigo. Eu sou a mulher que vai chegar na sala do dono da empresa ou do administrador da empresa e vai falar assim, ou você paga o nosso salário atrasado, ou amanhã todo mundo para de trabalhar e ninguém mais vem aqui e a gente vai decretar greve. Eu sou a mulher que chega na empresa ou que chega numa reunião e fala assim, o nosso salário está defasado, há não sei quanto tempo a gente não reajusta direito, não está acompanhando a inflação, a gente quer aumento de salário ou então a gente vai fazer um estardalhaço aqui na porta da empresa. Eu sou a pessoa que, entre aspas, ameaça a empresa, que troca, que conflita interesses diretamente com a empresa. Se a empresa puder me mandar embora, na primeira vez que eu chegar na sala do dono da empresa ou na sala do administrador e falar assim, ou você paga a gente ou amanhã ninguém vem, greve decretada, o cara vai falar para mim assim, mas você não vai ter até amanhã. Sinto muito, você está sendo mandado embora agora. Ou você acaba com essa história de greve ou eu te demito. E aí eu quero ver como é que você vai fazer para sustentar a Leide e seus filhos. Então, se o dirigente sindical, se aquele que tem que assume esse encargo de falar em nome dos empregados, de bater de frente com o empregador, puder ser ameaçado por esse empregador, ficar submetido ao poder que o empregador tem de mandar esse empregado dirigente sindical embora, ele provavelmente não vai conseguir exercer o seu mandato com imparcialidade. Ele vai pegar manso com o patrão, porque senão ele é demitido. A justificativa da estabilidade é justamente blindar essa pessoa para que ela possa bater de frente com o patrão dela sem medo de perder o emprego. Para que ela possa defender os interesses dos empregados sem nenhum tipo de ameaça.
É por isso que essa estabilidade só existe para os cargos de direção, para os cargos de administração, para os cargos de gestão, para os cargos de representação. E se eu for candidata a um conselho qualquer do sindicato? Bom, se você é do conselho, mesmo que seja do conselho fiscal, você não tem estabilidade. Se você trabalha no sindicato, na tesouraria do sindicato, você não tem estabilidade. Essa estabilidade serve para os empregados que falam em nome dos seus companheiros de trabalho, para os empregados que assumem cargos de representação e de gestão no sindicato. Uma outra observação é que só existe estabilidade para dirigente sindical eleito. O cara precisa ter se candidatado e ter sido eleito pelos empregados da classe dele para exercer aquele determinado mandato. Então, se existe um cargo no sindicato, ainda que seja um cargo de representação, ainda que possa se dizer que é um cargo de gestão, mas se esse cargo não for um cargo assumido por eleição, for nomeação, for um cargo por mérito, uma pessoa que progrediu dentro do sindicato, qualquer forma de exercício do cargo que não seja mediante eleição, não dá para esse empregado o direito à estabilidade. Uma outra questão é que o empregado se candidata ao cargo e a partir desse momento, do registro da sua candidatura, ele começa a ter estabilidade. Essa estabilidade dura até 1 ano depois do fim do seu mandato, o que significa dizer que, se ele não for eleito, por exemplo, é do registro da candidatura até o dia da eleição na qual ele perdeu. Se ele foi eleito, mas não terminou o seu mandato, foi eleito, assumiu, 2 meses depois pediu para sair, ele não fica 1 ano a mais estável, porque essa projeção, essa estabilidade de 1 ano depois é exclusiva para a hipótese de fim do mandato. Então, se a pessoa se candidatou, registrou a candidatura, começou ali a ser estável, foi eleita, assumiu o cargo, mas não terminou o seu mandato, saiu antes, a sua estabilidade acaba no momento em que ela sai. Agora, se ela termina o mandato, se ela cumpre todo o período, ela volta para o emprego no dia seguinte do fim do mandato e tem estabilidade por 12 meses. Existe uma ressalva que alguns doutrinadores fazem em relação às situações em que houve ai meu Deus, me fugiu a palavra. Em que o mandato não foi, vou lembrar daqui a pouco, que o mandato não foi completo, em que o empregado não trabalhou até o fim do mandato por questões de força maior ou por fortuitos. Nesses casos em que não há nenhuma voluntariedade do empregado em não cumprir o mandato, entendem os doutrinadores que esses empregados mereceriam, assim que eles saem do cargo, eles mereceriam os 12 meses de estabilidade posteriores. Então, nesses casos, excepcionalmente, entendem alguns doutrinadores que haveria estabilidade prorrogada por mais 12 meses a partir do momento em que a pessoa sai do cargo. Mas o entendimento majoritário e aquilo que a gente extrai do texto da norma, ou seja, se você um dia tiver que responder uma questão objetiva
ou que dá uma resposta com menos possibilidade de argumentação, a resposta aqui é estabilidade. Por mais um ano, só acontece se o mandato desse cara termina, se ele cumpre o mandato inteiro. Se sair antes, é no momento em que ele sai que acaba a estabilidade. Volta para o trabalho e já pode ser demitido, ok? Em relação ao estável dirigente sindical em geral, é importante vocês darem uma olhadinha na súmula 369 do TST. Ela fala bastante coisa desse tipo de estabilidade. E além da súmula 369, também vale a pena você dar uma esticadinha e passar na súmula 379 do TST. Essa súmula 379, ela determina, ela impõe uma condição para que o empregado dirigente sindical seja demitido por justa causa. Porque as estabilidades provisórias, elas impedem apenas que o empregador, que o patrão mande o empregado estável embora sem justa causa, sem motivo. Mas o empregado estável pode pedir demissão, pode não querer mais trabalhar, e o empregado estável, se cometer um ato faltoso, pode ser punido com a justa causa. Então, a possibilidade da demissão por justa causa permanece nas hipóteses de estabilidade. Acontece que a proteção do dirigente sindical é tão relevante para o exercício da sua função, só faz sentido que um dirigente sindical possa trabalhar se ele for estável, se ele tiver proteção contra arbitrariedades do seu patrão, que é alguém com quem ele está permanentemente se contrapondo, se ele não puder também ser vítima de uma demissão por justa causa irregular. Porque o patrão pode dizer assim: eu não posso te mandar embora, mas eu vou te demitir por desídia, por exemplo. Vou dizer que você está fazendo corpo mole. Eu vou dizer que você atrasou algumas vezes no serviço e que por isso eu estou te demitindo. Eu vou começar a te aplicar um monte de advertência por qualquer coisinha errada que você faça, para depois agravar essa pena, essa punição, até chegar numa justa causa. Bom, para evitar esse tipo de ameaça também, esse tipo de artifício para que o dirigente sindical baixe a bola e não defenda o interesse dos empregados, e sim para que fique mansinho, acatando tudo que o empregador fala, existe uma ação específica que precisa ser ajuizada para que a empresa prove que houve uma justa causa e só então demita o empregado dirigente sindical. A gente chama essa ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. É uma ação que a empresa entra contra o empregado para provar para o juiz, para provar judicialmente que existiu uma justa causa, que houve um ato faltoso que pode ser punido com justa causa. Se a sentença confirmar isso, convalida-se a demissão daquele empregado estável. Se o juiz entender que a empresa não tem motivos para mandar a pessoa embora, que não ficou configurada a justa causa, esse empregado permanece trabalhando até o final da sua estabilidade, inclusive se o contrato de trabalho dele ficou suspenso enquanto esse inquérito corria, ele vai receber o pagamento desses meses em que ele ficou sem trabalhar, esperando a apuração da falta grave, mas que, ao final das contas, foi afastada. A súmula 379,
ela traz para a gente justamente essa obrigação de se instaurar esse inquérito judicial para apuração de falta grave como uma condição para que o dirigente sindical seja demitido por justa causa. Então lembra, falando de dirigente sindical, você tem que lembrar da súmula 369 e 379. Mas o dirigente sindical não é o único que tem estabilidade. A gente ainda vai falar de outros empregados estáveis. Eu espero que você me acompanhe, que fique comigo nos próximos vídeos para entender um pouco mais sobre esse assunto. Até lá, beijo e tchau!